Segundo caso, fechamos o segundo caso e vamos para o último caso, que no caso, ó, trocadilho, no caso, o terceiro caso, que às vezes alguns alunos, né, eles, não sei, fazem alguma confusão. Eu acredito que seja porque a forma que nós vamos resolver aqui é uma forma que é utilizada lá no 7º ano, se eu não me engano, 7º ou 6º ano, que chama-se um conteúdo chamado fatoração. E aí eu tenho que lembrar, né, dessa fatoração. Se eu não lembrar, eu vou ter algum probleminha, mas eu vou lembrar com vocês junto aqui. Não se preocupe com isso não, ok? No primeiro caso, eu falei para vocês que o B não existe e o C também não, ou seja, os dois valem 0. No segundo caso, o B vale 0. No terceiro caso, eu não vou ter o termo C. Esse cara aqui, ó, esse número, eu não vou ter ele. Eu vou ter o A, que é acompanhado com x². Eu vou ter o B, que é acompanhado com x. Só que eu não vou ter o termo C. Você vê que cada caso, ele tira um coeficiente. Aqui ele tirou o B, que vale 0. Aqui ele tirou o C, que vale 0. E aqui ele tirou o B e o C. O primeiro caso foi o que nós vimos, né? Dá uma olhadinha no vídeo. Esse segundo caso aqui também nós vimos, não vamos esquecer. E o terceiro caso é esse aqui, que eu coloquei um exemplo aqui, onde nós temos aqui x² menos 2x igual a 0. Ok? Eu tenho o termo A. Quanto que vale o A aqui? Ó, o A acompanha o x². Então o A vale 1. Ok? O B. Eu tenho o termo B porque o termo B acompanha o x. O B aqui no caso vale menos 2. Ok? Igual a 0, porque eu não vou ter o termo C. O termo C vale 0. Ele não aparece o termo C aqui, ele não aparece um número. Pode ver, ó, ele aparece o x², 2x, não tem número. Portanto, esse terceiro caso aqui é também uma equação incompleta do segundo grau. Ok? Como você vai resolver isso aí, professor? Sem utilizar a nossa formulazinha, né? Às vezes o aluno fica doidão, eu quero usar a fórmula. Pode usar? Pode. Né? Vamos liberar aqui. Pode usar a fórmula, mas aquela tal história. Eu acredito assim, vocês vão ver que em menos de 2 a 3 linhas, no máximo, nós vamos fazer essa equação aqui. E se você for utilizar a fórmula, que alguns alunos falam, eu vou utilizar uma folha todinha de caderno. É realmente, né? Dependendo do tamanho dos seus números, da sua letra, você vai utilizar uma folha mesmo. E aqui não, aqui são 3 linhas no máximo. Olhe lá. Ok? Então eu acredito que seja mais fácil, seja bem melhor. Se no caso você tem alguma dificuldade, você pode utilizar também a fórmula de Bhaskara, que posteriormente nós iremos trabalhar ela. Ok? Vamos lá. Tem o valor do A, tem o valor do B, não tem o valor do C. Aqui, interessante é você saber o seguinte: existe algo em comum entre esse cara aqui e esse aqui. Porque aqui é um termo, aqui é outro termo. Então eu tenho alguma coisa em comum entre os dois. E essa coisa em comum entre dois chama-se x, porque eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então esse x aqui, ele é comum. Não sei se vocês lembram, nós chamamos ele de termo comum. O que é o termo comum? O termo comum é aquele que aparece na primeira, no primeiro e no segundo. Ó, primeiro termo aqui, ó, x. Segundo termo, x também. Então o x é comum. Aí eu vou fazer o seguinte: eu coloco esse termo comum em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar em evidência é você colocar esse x aqui e colocar um parêntese. Ou seja, você vai separar ele fica separado. Então, você coloca em evidência, tá? Bom, depois que você colocou em evidência, depois que você achou esse termo comum, aí você vai fazer o seguinte: nós vamos pegar esta equação aqui, ó, tá vendo essa equação toda aqui, x² menos 2x, nós vamos pegar ela uma a uma, um termo e outro termo, e dividir pelo termo comum. Como assim, professor? Assim, ó, vamos pegar aqui, ó. Primeiro vamos pegar esse primeiro termo. Quem é esse primeiro termo aqui, né? O x². Vamos tentar resolver ele aqui no canto, aqui, ó. Eu vou pegar o x² e dividir por x. Ok? Quando você faz essa divisão, vamos lembrar aqui, ó.
eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Concordam? Porque x vezes x vai dar exatamente x quadrado. E esse x aqui embaixo, que é o denominador nosso. Como eu tenho x em cima e x embaixo, o que eu posso fazer com esses dois aqui? Lembra? Cortar. Eu corto x com x. O que sobra da divisão de x quadrado com x? Sobra o termo x. É o que nós fizemos. Nós pegamos esse x quadrado aqui e dividindo por esse termo comum x aqui. Olha aqui, ó. Eu fiz ele separado aqui só para vocês verem. Então vai sobrar o termo x. E é esse cara que nós colocamos aqui no parênteses. Quem é esse x que eu acabei de colocar dentro do parênteses? É a divisão de x quadrado por x. Ó, fiz aqui separado só para vocês verem, ok? Vou fazer a mesma coisa com esse 2x aqui. Não esquecendo que aqui tem menos, ele continua menos, tá? Você não vai mexer com esse sinal, não. Você está fazendo só a divisão dos termos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2x aqui, vamos lá, vamos pegar o 2x e vou dividir pelo termo comum, ó, de novo. Ó, peguei esse x quadrado por x, deu x, agora eu vou pegar o 2x e vou dividir por x. Vamos dividir ele? Só para ver quanto que dá? Vou fazer ele separado aqui, igualzinho aqui, ó, as divisões, vou deixar separado aqui, ok? Ó, esse x aqui com esse x, ó, eu posso cortar. O que sobra aqui para nós? 2x sobre x. Sobra o 2. Então, eu fiz a divisão aqui, ó. 2x dividido por x, corta x com x, foi o que nós fizemos aqui, e sobra quem? Sobra 2. Ok, olha aqui, ó. 2. Pronto. Ó, fecha o parênteses, igual a zero, continua a equação. Recapitulando, vamos ver se a gente consegue recapitular de uma forma bem mais simples. Olha, primeira coisa que eu fiz, achei o termo comum. Comum é aquele que aparece no primeiro e no segundo termo. Quem é comum aqui? O x aqui e o x aqui, ok? Então, o termo comum é x. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses termos e dividir por x. Ou seja, pegar o x quadrado, dividir por x, pegar o 2x e dividir por x. Vai chegar um ponto que você vai fazer isso aí direto, óbvio. Eu fiz aqui só para demonstrar. Olha, vamos pegar lá. X quadrado dividido por x sobra x. 2x dividido por x sobra 2. E esse menos aqui? É esse aqui que está aqui, ó. É só repetir ele. Essa divisão desse x quadrado por x está aqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida. E a divisão desse 2x com esse x está aqui também, que deu 2. Por isso que um dá x está aqui e o outro dá 2 está aqui. Ok? Então, se você tem alguma dúvida, você pode olhar aqui, ó, tá? Isso implica que esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. É o que nós queremos, né? É o resultado das duas equações. E se vocês notarem bem, esse x1 aqui, ele é igual a zero. Então, o x1 eu já encontrei, ó, x1 vale zero. Pronto, ó, já tenho a resposta do x1. E também, né, eu vou fazer a mesma coisa com esses caras aqui que estão dentro do parênteses. Esses dois aqui, ó. Esses caras aqui também é igual a zero. Esse aqui eu vou ter que fazer uma equaçãozinha simples, mas uma equação muito simples, ó. X menos 2, que é, ó, x menos 2, que é o que está dentro do parênteses, igual a zero. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Número de um lado, letra do outro. E é isso que nós vamos fazer, ó. Então vai ficar x, né, que nós queremos achar o valor de x. Esse 2 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Ou seja, isso implica que o nosso x1 o nosso x2, tá? x1 nós já encontramos, deu zero. O nosso x2 vale 2, tá? Ok? A nossa resposta aqui, então, vai ser x1 vale 0, daqui, e x2 vale 2, também daqui. x2, tá? Feito o nosso terceiro caso. E só para nós encerrarmos aqui a nossa aulinha,
nós temos aqui o nosso caso especial. Esse caso especial aqui vai acontecer. Então, antes que aconteça, né, vamos resolver junto com vocês. Bem simplesinho, ó. Diz assim: x ao quadrado mais 9 igual a 0. Primeira coisa, tem que saber que caso que é esse aí. O primeiro, segundo ou terceiro caso. Bom, se nós olharmos aqui, nós temos o A e temos o C. Falta o B. Ó, falta o B. Então, é esse caso aqui. Falta o B, porque o B vale 0. Então, como é que eu resolvo? Lembra como é que nós resolvemos isso aqui? Dá uma olhadinha assim no vídeo, que você vai ver. Dá uma passadinha, né? Dá uma voltadinha rapidinho lá, que você vai ver como é que nós resolvemos aqui. Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou fazer assim, ó, vou pegar esse x quadrado. Esse 9 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. E aí, o que eu faço? Olha só, lembra? Extrair a raiz. Eu sou obrigado a extrair a raiz. E vamos extrair a raiz quadrada desse rapazinho aqui. Ó. Então, x ao quadrado vai dar a raiz de menos 9. Caiu um caso, por isso que eu coloquei aqui caso especial. Caiu um caso onde a raiz aqui, né, o radical nosso, ele é negativo. E essa raiz negativa, ela não entra no campo dos reais. Se ela não entra no campo dos reais, isso significa que ela não existe, tá? Pode ser assim, ou você pode colocar, não existe para os reais. Ou seja, não tem resposta. Ah, professor, então você está querendo dizer que quando essa raiz quadrada for negativa lá dentro da raiz, óbvio, ela não vai ter raiz? Exatamente, ela não vai ter raiz, ok? Então tá aí, nós passamos pelo primeiro, segundo e terceiro caso. Não esqueça do caso especial, tá? Quando a raiz for negativa. E aí nós passaremos para o nosso vídeo, onde nós trabalharemos as equações complexas. Obrigado, valeu!